desemprego recua no terceiro trimestre do ano e chega em 12,6%. E você vai ver também. Senado aprova projeto que altera o orçamento secreto. Pelo menos 8 cidades brasileiras cancelam o Réveillon por temor à variante Ômicron. Cidade de São Paulo começa a aplicar a vacina da Pfizer como dose de reforço em quem tomou a da Janssen. Incêndio em agência bancária abandonada deixa 4 mortos em Barcelona. Messi conquista a 7ª bola de ouro e a primeira como jogador do PSG. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. O desemprego recuou no terceiro trimestre do ano e atinge 13 milhões e meio de pessoas. Também foi registrado o crescimento de profissionais alocados no mercado de trabalho, que atualmente está em 93 milhões. A taxa de desemprego caiu para 12,6% e agora atinge 13 milhões e meio de trabalhadores no terceiro trimestre. Segundo o IBGE, a queda é de 1,6 ponto percentual no volume de desocupados entre julho e setembro. O recuo do desemprego acontece no mesmo momento em que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua indica o crescimento de 4% do número de profissionais alocados no mercado de trabalho, atualmente em 93 milhões. O IBGE avalia que houve um processo significativo de crescimento da ocupação, permitindo a redução da população desocupada. Diante do crescimento no número de profissionais no mercado de trabalho, o nível da ocupação percentual de pessoas em idade a trabalhar que estão no mercado de trabalho chegou a 54,1%. No segundo trimestre, esse percentual era de 52,1%. O aumento na ocupação está relacionado principalmente com as atividades de comércio, com 1,2 milhão de trabalhadores a mais, na indústria, construção e serviços domésticos. A pesquisa mostra ainda que a informalidade responde por 54% do crescimento da ocupação no período entre os meses de julho e setembro deste ano. Neste segmento, os empregados do setor privado sem carteira assinada somaram 11 milhões e 700 mil pessoas. O Senado Federal aprovou o projeto que altera o orçamento secreto. O texto, que promete dar mais transparência às emendas de relator, ainda deve ser promulgado pelo Congresso Nacional. 34 senadores votaram a favor e 32 foram contra o projeto que altera as regras para a distribuição das emendas de relatório do chamado orçamento secreto. A matéria foi formulada para tentar dar mais transparência à aplicação dos recursos que são controlados pelo relator da Lei Orçamentária Anual. Mas as regras não vão retroceder e só vão valer a partir do ano que vem. Segundo o texto da proposta, o relator geral pode realizar indicações para a execução das emendas de solicitações recebidas de parlamentares, de agentes públicos ou da sociedade civil. Ainda de acordo com a matéria, as indicações e as solicitações que as fundamentaram devem ser publicadas individualmente e disponibilizadas em relatório em sítio eletrônico pela Comissão Mista de Orçamento e encaminhadas ao Poder Executivo. Outra novidade instituída pelo projeto é que o limite máximo das emendas de relator não deve ultrapassar a soma das emendas de bancada impositivas, que representam 1% da receita corrente líquida, e das emendas individuais, equivalentes a 1,2% da receita corrente líquida. O projeto de lei orçamentária para 2022, encaminhado pelo Poder Executivo, reserva 10 bilhões e meio de reais para as emendas individuais e 5 bilhões e 700 milhões para as emendas de bancada estadual. Dessa forma, o relator do orçamento controlaria um total de 16 bilhões e 200 milhões de reais em emendas no ano que vem. Com a possibilidade da variante Ômicron aumentar a taxa de contaminados e de mortes pela Covid aqui no Brasil, pelo menos 8 cidades cancelaram total ou parcialmente festas e shows de Réveillon. Na lista estão Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Fortaleza, Palmas, Recife, Salvador e São Luís. Em contrapartida, São Paulo e Rio de Janeiro planejam fazer o evento. O comitê científico que orienta a Prefeitura do Rio de Janeiro em questões relacionadas à pandemia da Covid-19 vê com atenção a descoberta da variante Ômicron de origem na África e ao novo surto de casos em países europeus.
O secretário municipal da Saúde do Rio, Daniel Zorans, disse que, no entanto, o atual momento do Rio não sugere a necessidade de adotar medidas restritivas para o fim do ano. O sequenciamento genético de todos os testes positivos para a Covid-19 de pessoas que vieram de fora do país será feito. Entre os exames já coletados até o momento, não foram identificadas amostras da Ômicron. A reunião do Comitê Científico acontece pelo menos uma vez ao mês. E esse encontro foi o primeiro depois de o Ministério Público do Estado do Rio e a Defensoria Pública, no último dia 19, pedirem uma reavaliação sobre a realização do Réveillon e do feriado prolongado de Carnaval na cidade. Para a virada de ano, o edital divulgado pela Prefeitura prevê 10 palcos espalhados pela cidade e outros 3 em Copacabana, o bairro que há anos promove uma das maiores festas de Ano Novo do mundo. A expectativa é que o evento reúna 2 milhões de pessoas. Em São Paulo, o governo não vai interferir nas decisões das prefeituras dos 645 municípios sobre as festas de fim de ano. A Secretaria de Saúde, no entanto, defendeu que as administrações municipais considerem medidas austeras, independente da presença ou não da Ômicron, a nova variante da Covid-19 no país. Já a Prefeitura de Salvador afirmou que não terá festa de Réveillon neste ano no município. Na sexta-feira, dia 26, o governo do Ceará já havia anunciado que estariam proibidos grandes eventos de Réveillon no estado. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que não planejou comemoração de Réveillon para a virada do ano. A média móvel de mortes por Covid está abaixo de 300 a um mês. Segundo o Ministério da Saúde, 7 estados não registraram óbitos em 24 horas. O Brasil contabilizou mais 98 novas mortes por Covid-19 no Brasil de um dia para o outro. Agora são 614.376 vítimas da doença no país. O governo também registrou 3.843 novos casos em 24 horas. São mais de 22 milhões e 84 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 228 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 30º dia seguido. Com uma variação negativa de 10,10% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 9.268 novos registros diários, com uma diminuição de 17,93% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de queda. No cenário que mostra a evolução da doença por regiões, hoje, 8 estados apontaram alta: Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rondônia e Roraima. Já em estabilidade, agora estão 10 unidades da federação: Acre, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. 9 unidades da federação apresentam queda: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins. E agora vamos falar de vacinação. O Brasil chegou a 308.256.000 doses de vacinas aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 158.872.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,48% da população, enquanto mais de 133.281.000 brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única, o que representa 62,48% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 16.102.000 pessoas, 7,55% da população. Os estados com maior porcentagem da população completamente imunizada são São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. A partir de hoje, a cidade de São Paulo começa a aplicar a dose da Pfizer como reforço para quem recebeu a vacina da Janssen há mais de 2 meses. O intervalo para a terceira dose das outras vacinas é de 5 meses. A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde é de vacinar rapidamente mais de 300.000 pessoas que receberam a dose da Janssen.
Segundo a equipe técnica, a utilização do imunizante da Pfizer, caso não haja doses da Janssen, está amparada em um documento técnico do governo de São Paulo. Assim, qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha tomado a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses, agora pode ser vacinada com a Pfizer. Em relação às demais vacinas de 2 doses, permanece o intervalo de 5 meses depois de completar o ciclo vacinal. Estão aptos ao reforço aqueles que tomaram a segunda dose dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer até o dia 30 de junho. O grupo deve receber a terceira dose preferencialmente com a vacina da Pfizer. A redução do intervalo entre as doses de 6 para 5 meses segue a orientação do Ministério da Saúde. E, em paralelo, segue também a imunização com a primeira e a segunda dose para os maiores de 18 anos e adolescentes de 12 a 17 anos. Ao mesmo tempo em que os ministros da saúde do G7, os 7 países mais industrializados do mundo, se reuniam em caráter de emergência para falar sobre a nova cepa da Covid-19, o laboratório americano Moderna divulgou que as vacinas desenvolvidas até agora podem ter dificuldades para combater a variante Ômicron. De acordo com cientistas, deve levar meses para que seja desenvolvido um novo imunizante eficaz contra essa cepa. Tanto a Moderna quanto as farmacêuticas Pfizer e Johnson & Johnson já estão trabalhando em uma vacina específica. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que não prevê outras restrições de viagens por causa da variante Ômicron. Os Estados Unidos não prevêem neste momento novas restrições às viagens em face da nova variante Ômicron do coronavírus, foi o que afirmou o presidente americano Joe Biden. Essa variante é motivo de preocupação, não de pânico. Temos as melhores vacinas do mundo, os melhores medicamentos, os melhores cientistas e estamos aprendendo mais a cada dia. E vamos combater essa variante com ação científica e com conhecimento e rapidez, não com caos e confusão. Os Estados Unidos proibiram a entrada da maioria dos viajantes de 8 países do sul da África, onde foram registrados os primeiros casos da variante Ômicron. A medida foi criticada por muitos especialistas em saúde porque pode desencorajar o relato de novas infecções por outras nações e porque a variante provavelmente já está disseminada. Diante do período de festas de final de ano, o presidente pediu aos americanos que se vacinassem e imunizassem seus filhos, ou, se necessário, recebam as doses de reforço, além de usarem máscaras em locais fechados. Biden disse ainda que apresentará na quinta-feira uma estratégia detalhada de combate ao vírus durante o inverno na região, não com fechamentos ou confinamentos, mas ampliando a vacinação, as doses de reforço e os testes. A Embaixada do Brasil em Pretória, capital administrativa da África do Sul, tem o registro de 230 brasileiros retidos na região. Como os voos vindos desta localidade estão proibidos por causa da nova variante do coronavírus, a única opção para esses brasileiros voltarem para casa é pela Etiópia. E as autoridades de saúde da França recomendaram a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra o novo coronavírus, principalmente para as com comorbidades e as que vivem com pessoas vulneráveis. Na semana passada, a Agência de Medicamentos da União Europeia recomendou a utilização da vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech em crianças dessa mesma faixa etária. A fórmula já vem sendo aplicada em menores de idade em países como Canadá, Estados Unidos e Israel. E você vai ver depois do intervalo, Jair Bolsonaro assina filiação ao Partido Liberal. E ainda, Messi conquista a 7ª bola de ouro da carreira. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro assinou sua filiação ao Partido Liberal em um evento em Brasília. Bolsonaro agradeceu a confiança do presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Após 2 anos sem estar em um partido político, Jair Bolsonaro se filiou ao PL. Em seu discurso, o presidente afirmou que estava se sentindo em casa na nova legenda. Ele disse que quer ajudar a compor as bancadas para as eleições de 2022, a fim de fazer o melhor para o Brasil. E agora temos cada vez mais aberto um caminho enorme para construirmos aquela nação que nós todos queremos. Nós todos conseguimos fazer brotar
no coração do brasileiro um sentimento de patriotismo, de amor à pátria, a falar em Deus, pátria, família. A termos os nossos próprios lemas, a nos aproximarmos cada vez mais de países que agem parecido conosco, que nós queremos cada vez mais temos menos diferenças entre nós. Quem ganha com isso? É o Brasil, são 210 milhões de habitantes. Além de Bolsonaro, foram filiados o seu filho mais velho, senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A Receita Federal realiza hoje o pagamento do lote residual de restituições do mês de novembro do Imposto de Renda para pessoas físicas. Cerca de 450 milhões de reais serão pagos para mais de 260 mil contribuintes. Esse lote deve contemplar ainda restituições residuais de exercícios anteriores. Para saber se a sua restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. Os empregadores têm até hoje para pagar a primeira parcela do 13º salário. A remuneração extra vai beneficiar mais de 50 milhões de trabalhadores formais neste ano. Instituída pela lei desde 1965, a gratificação natalina beneficia todos os profissionais que atuam com carteira assinada, incluindo funcionários domésticos, urbanos e rurais. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga a 51 milhões de trabalhadores do mercado formal. A outra metade da remuneração extra precisa ser depositada até o dia 20 de dezembro. Incluindo os aposentados e pensionistas que tiveram o pagamento antecipado no meio do ano, 83 milhões de pessoas estão aptas a receber o 13º salário neste ano. O número é 3,75% superior em relação ao ano passado, quando 80 milhões de trabalhadores tiveram direito à remuneração adicional. Nesta etapa inicial, o valor a ser depositado aos trabalhadores é maior do que o que vai ser pago em dezembro. Isso acontece porque a parcela representa um adiantamento, sem descontos. Já no segundo pagamento, são descontados os gastos previdenciários e do imposto de renda do pagamento total. Segundo estimativas apresentadas pelo DIEESE, o valor médio que vai ser recebido pelos profissionais após o pagamento das duas parcelas é de R$ 2.539. A previsão é que a remuneração extra vai injetar mais de 232 bilhões de reais na economia nacional até o fim deste ano. O montante representa aproximadamente 2,7% do PIB brasileiro. Uma operação da Polícia Federal apura fraudes em esquema de compra de medicamentos de alto custo. Ao todo, são cumpridos 8 mandados judiciais. A polícia deflagrou a Operação Raros contra supostas irregularidades que envolvem a entrega de medicamentos de alto custo para pacientes com doenças raras. Os policiais federais cumprem 8 mandados de busca em São Paulo e no Distrito Federal, expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. As investigações apontam para a suspeita que entre os anos de 2015 e 2018, as ações judiciais eram patrocinadas por uma indústria farmacêutica que se valia de uma associação de pacientes para induzir médicos a prescreverem os seus produtos. Segundo a PF, alguns pacientes sequer tinham indicação médica para uso desses remédios. A polícia também investiga se houve envolvimento de funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nas fraudes. Os suspeitos devem responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. As penas previstas variam de 12 a 18 anos de prisão. Um incêndio em uma agência bancária abandonada, ocupada por várias pessoas em Barcelona, deixou 4 mortos, entre eles uma criança pequena e um bebê. 4 outras pessoas que haviam se refugiado das chamas em um pátio foram resgatadas. Os serviços de emergência cuidaram dos sobreviventes por intoxicação e os transferiram para hospitais. Eles não correm risco de morte. Venia um humo negro muito grande. Uma fumaça preta estava vindo, eles estavam lá embaixo. Era uma área ocupada e as pessoas gritavam de um buraco pedindo ajuda. Dava para perceber que estavam presos lá. A verdade é que foi bem traumático. O chefe do interior do governo catalão disse à imprensa que horas antes do incêndio, a polícia tinha entrado em cena por um incidente de problemas de convivência, mas que não há registro de que este acontecimento esteja relacionado à tragédia. A prefeita Ada Colau destacou que as pessoas que moravam nas dependências receberam assistência social, depois que alguns vizinhos relataram que as crianças viviam em condições precárias.
Ela chamou o incêndio de notícia horrível e que nunca deveria acontecer. A Organização das Nações Unidas distribuiu dinheiro em Cabul para famílias pobres. Muita gente enfrentou filas, empurrões e até agressão com arma em Cabul. O objetivo dessas pessoas era receber 7.000 afegães, o equivalente a cerca de R$385. O dinheiro é fornecido aos mais pobres pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU. As mulheres se empurravam para conseguir chegar ao local onde a ajuda era distribuída, ignorando os talibãs armados encarregados de manter a ordem. Algumas vestiam burcas com remendos, outras estavam com vestidos mais modernos porque não esperavam encontrar talibãs no local. Está tudo muito caro agora, estamos comprando coisas por um preço muito elevado e que duram apenas 15 dias, como um saco de farinha. Meu filho trabalha com computador, mas o que ele ganha não é suficiente para nós. Temos muitos problemas, estamos apenas sobrevivendo. Não sei sobre o futuro de nossos filhos. Desde o retorno dos talibãs, a economia afegã, que dependia em grande parte de subsídios internacionais, afundou. O governo americano congelou os ativos do Banco Central afegão. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional interromperam a ajuda a Cabul. A ONU alertou que ao menos 23 milhões de afegãos estarão ameaçados pela fome neste inverno na região. O acidente com um avião que levava a equipe da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia completou ontem 5 anos. Na época, 71 pessoas morreram, entre elas 19 jogadores do time brasileiro. A final da Copa Sul-Americana, marcada para 29 de novembro de 2016, não ocorreu. Há 5 anos, a partida entre a Chapecoense e o colombiano Atlético Nacional virou sinal de luto após o avião da companhia Lamia, com matrícula boliviana, cair perto de Medellín. No acidente morreram 71 pessoas, entre elas 19 jogadores do time brasileiro, assim como a maior parte da diretoria do clube. Na época, sobreviveram 3 jogadores, a aeromoça boliviana Ximena Soares, o jornalista brasileiro Rafael Renzel e o mecânico boliviano Erwin Tumiri. Renzel morreu em março de 2019 depois de sofrer um ataque cardíaco. A investigação colombiana concluiu que o avião Avro RJ-85 caiu por falta de combustível. Em setembro deste ano, a Polícia Federal informou a prisão de uma boliviana investigada pela queda do avião. A mulher, que não foi identificada pelas autoridades, é foragida da Justiça da Bolívia e supostamente teria aprovado o plano de voo da Chapecoense sem os requisitos mínimos de segurança. Após a catástrofe, a Chape foi declarada campeã do torneio continental. O clube conseguiu se reconstruir e ficar mais 2 anos na Série A do Brasileirão, mas em 2019 foi rebaixada em meio a contratações que não se concretizaram e constantes trocas de treinador. Problemas financeiros devido à queda no número de sócios e indenizações às famílias das vítimas do acidente também contribuíram para uma derrocada do time. Este ano, a expectativa de dirigentes do time era por uma reconstrução. E o argentino Lionel Messi conquistou pela 7ª vez a bola de ouro pela revista France Football. O atleta agora se igualou à marca do Rei Pelé. A premiação, que aconteceu no Teatro de Châtelet, em Paris, reuniu os principais nomes do futebol mundial. Após o anúncio do primeiro lugar, o meio-campista do Paris Saint-Germain ficou emocionado com a conquista de sua 7ª bola dourada. Em seu discurso, Messi exaltou que o título da Copa América, o seu primeiro com a seleção argentina, foi o ponto crucial para que ele viesse a receber o troféu. O argentino também fez questão de cumprimentar o segundo colocado, Lewandowski. Messi ressaltou que o polonês deveria ter sido premiado em 2020, quando a France Football cancelou a bola de ouro. O ítalo-brasileiro Jorginho, que atua pelo Chelsea, ficou na 3ª posição. Com a 7ª conquista, Messi se isola ainda mais como o maior vencedor da história da premiação, com 2 troféus a mais que Cristiano Ronaldo. Na temporada passada, Messi disputou 47 jogos pelo Barcelona. Marcou 38 gols e foram 12 assistências. O único título conquistado pelo time espanhol em 2020 e 2021 foi a Copa do Rei. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.